Graça e paz, bom dia, tudo bem? Mais uma semana, tem uma terça-feira, né? Nós vamos ler mais um trecho aqui do nosso livro. Os recomeços são difíceis, mas no final é gratidão. Então, sou grato a Deus por Deus ter nos presenteado com essa quantidade, né, de mensagens, né? São praticamente 12 capítulos desse livro, onde nós aprofundamos aí as pessoas bíblicas, né? Estamos falando de vários, falamos de Ruth, falamos um pouco de Neemias. Hoje nós vamos falar um pouco de Elias e Jeremias. Guardar um minutinho só para nossos irmãos, amigos, né? Entrarem, aqueles que estão à disposição. Sei que é um horário muitas vezes que muitos estão trabalhando, né? Mas graças a Deus, Deus é bom. Depois fica salvo aqui, quem quiser assistir depois, que possa assistir também, tá? Então eu agradeço a todos que estão presentes, que Deus abençoe. Eu me chamo Robson, se você não me conhecem ainda, né? Faço parte do Instituto FATEB, sou diretor licenciado da FATEB, né, educacional, por isso que nós estamos aqui, porque a FATEB em si, ela proporciona esse conhecimento, né, tudo aqui que nós estamos lendo foi por conta também do aprendizado que eu tive nos cursos da FATEB, né, então teve essa visão também teológica, e essa visão também terapêutica, porque a FATEB também oferece cursos de teologia, desde o básico ao doutorado, né? E como também cursos de psicanálise, desde da formação até o doutorado em psicanálise também. E outros cursos na área terapêutica, tá? Então, isso aqui é muito fundamentado quando nós falamos café, teologia e terapia, né? Novamente, eu sempre repito isso, porque existe um propósito nessa questão de café, sempre no sentido que está nascendo um novo dia, né? Uma nova oportunidade de viver, né? Uma nova oportunidade de escolhas, né? De fazer escolhas e tomadas de decisões corretas para que venhamos viver, né? Nós vivemos um tempo, né, de dificuldade, de recomeços, né? Onde muitas vezes a nossa trajetória de vida necessariamente muitas vezes precisa dessa pausa, né? Dessa pausa, desse start, para que depois venha estar, né, fazendo todo um projeto de vida novamente, para muitas vezes parar. Eu sempre falo tirar, né? Fazer uma limpeza, né? Muitas vezes interna, para que venha acontecer algo externo, né? Então é isso que a gente precisa nessa questão de recomeçar. Recomeçar sempre. Muitas vezes é recomeçar por conta, às vezes, da perca, por conta, às vezes, do trauma, por conta, às vezes, né, de problemas que existem na nossa vida cotidiana, que necessariamente precisamos recomeçar. Sabemos que é difícil o recomeço, mas quando nós recomeçamos na trajetória da nossa história, nós vamos sempre perceber que nós nunca estivemos sozinhos, né? E hoje nós vamos falar até um pouco sobre Elias e Jeremias, né? Falar até uma questão que é a solidão, o desânimo, mas a sustentação pela palavra, tá? Então hoje, na leitura do trecho, nós vamos ler o capítulo 10, né, do livro Recomeços são difíceis, mas no final é gratidão. E eu quero começar a ler aqui o trecho do capítulo 10, diz assim: algumas vezes você se sentiu tão só que parecia estar perdido dentro de uma multidão barulhenta. Essa solidão espessa, que estrangula e ao mesmo tempo protege, é algo profundamente humano. E foi exatamente isso que Elias e Jeremias enfrentaram em suas jornadas. Não dá para falar desses profetas só como personagens distantes, revestidos de histórias incríveis,
sem mergulhar naquela angústia crua, na sensação de abandono que eles carregaram por dentro, como uma sombra inesperada, né? Então, muitas vezes, eu sempre falo, né, na condição de olhar para a história de Elias, de vários outros profetas, de Jeremias, não somente com o olhar de um personagem bíblico, né? Mas não, foram pessoas, segundo a Bíblia, que Elias possuía os mesmos sentimentos, né? As mesmas emoções, né? Cujo nós também, na atualidade, sentimos. Os dois, ambos, né? Elias e Jeremias. Então, e eles vivenciaram ao longo de sua história momentos de muita glória, mas momentos também de angústia e de solidão. Imagine Elias naquele momento em que, após proclamar a palavra de Deus contra reis, sacerdotes e toda uma nação, ele foge para o deserto. Ali entre pedras e silêncio, ele sente o peso do triunfo vazio, da missão quase impossível que lhe coube. Não é uma solidão glamurosa, dessas de romance antigo. É uma solidão decadente, né? Então tem tudo isso que acontece, né? Depois de um grande feito, né? Que Elias vai pronunciando a palavra contra grandes reis, contra toda uma nação, ele vai em fuga, né? E vai se sentir sozinho. Uma solidão decadente, cheia de dúvidas, medo e um cansaço que parece esmagador. E Jeremias, então? Jeremias, o profeta que é chamado, muitas vezes reconhecido como profeta chorão, né? Como é chamado. Não era choro de fraqueza, mas de uma alma que se desespera diante de pessoas que rejeitam a mensagem, que vem como ameaça em vez de consolo. É essa ferida aberta da rejeição e do desânimo que revela o lado mais honesto e profundo desses homens. Então, praticamente na atualidade dos dias de hoje, né? O choro de Jeremias é um choro por aqueles que desprezam a mensagem, né? Então, hoje nós vivenciamos um tempo praticamente semelhante, onde quando se anuncia, né, a Cristo, né, biblicamente falando, em João capítulo 1, eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram, mas todos quantos creram serão feitos filhos de Deus. Amém? Que assim seja. Mas nós entramos, né, dentro dessa história. Eu procuro, né, sempre nessa leitura, entrar dentro da história e também trazer a história para o meu tempo e vivenciar esse tempo da história. Se nós formos fazer esse comparativo entre as histórias, né, dos acontecimentos passados, elas vão ser semelhantes aos acontecimentos desse presente. Então, é de muita relevância, né? Não estou dizendo somente aqui apresentando um conteúdo, mas o que eu quero inspirar em cada um de vocês é um mergulho verdadeiro na mensagem, na palavra de Deus, para que não venhamos viver mais aquilo que chamamos de superficial, né? E não queremos também romantizar também a mensagem, né? Mas queremos aqui ver um olhar muito mais assim profundo, com profundidade, de textos bíblicos, de histórias de homens, né, de mulheres que viveram na intensidade do seu chamado, como foi Elias e Jeremias, pelo qual nós estamos falando hoje, mas que viveram momentos de tanta glória e poder de Deus, mas também viveram momentos de solidão, de angústia e de se sentirem sozinhos também. Aí eu vou continuar aqui. Mas sabe o que me pega nessa história? É que a solidão não foi um mero castigo ou desastre. Pelo contrário, ela se mostrou um espaço quase sagrado, um terreno fértil
para o cultivo do íntimo, mergulhar na solitude, mesmo quando não é escolha, mas imposição. Pode ser esse tipo de experiência onde a gente se descobre fundamentalmente vulnerável e ao mesmo tempo surpreendentemente forte. Senti isso numa manhã em que sentei sozinho em um parque, sem esperar nada além do vazio, e de repente me dei conta de que aquele silêncio era como um abraço reconfortante. Porque contrariar a solidão, se ela pode ser também essa fonte inspiradora de profundidade? Eu sempre falo a seguinte fala, né? Nós temos que trazer o mais profundo ensino, não somente dos dias de glória, mas nós temos que ver e perceber o que Deus tem nos ensinado nos nossos dias de angústia. Então, ao momento, a solidão parece algo tão, tão ruim, mas ao mesmo tempo, se você mudar a sua mentalidade, nós vamos perceber que esses momentos que vivenciamos é um momento onde nós tivemos experiências profundas no íntimo com o próprio Deus, Então foi isso que aconteceu na vida de muitos, Atualmente tem acontecido também, aconteceu na vida de Elias, de Jeremias, mas acontece na vida de muitas pessoas. O que eu não posso, é deixar de recomeçar. Eu sempre, a minha questão mais preocupante é que nos dias atuais eu tenho percebido quantas pessoas têm desistido, quantas pessoas têm retrocedido, quantas pessoas não têm avançado, Quantas pessoas têm estado no estado estagnado da sua história, da sua vocação, do seu chamado, Quantos líderes, estão parados, desanimados, frustrados, decepcionados. Mas o que eu vejo biblicamente, muitos sofreram semelhantemente aos dias de hoje, mas eles pegaram das suas dores e transformaram em momentos de lazer, momentos de desfrutar na presença de Deus. Dentro desse cenário tão árido e massivo, algo absolutamente essencial acontece: a comunhão. Não a comunhão ruidosa das reuniões e das multidões, mas aquela intimidade profunda com a presença de Deus, que é como uma conversa silenciosa no meio do deserto. Difícil sim, talvez até desesperadora, pois muitas vezes o silêncio divino se manifesta em forma de ausência visível, mas ainda assim vital. Lembro de uma noite em que, olhando para o céu estrelado, questionei minha fé inteira. Não havia resposta clara, mas havia uma paz estranha e de algum jeito revigorante. A mesma paz que, sem alarde, sustentou Elias e Jeremias nas noites mais frias da sua história. É assim que acontece, Muitas vezes o desejo humano, ele deseja aqueles alvoroços, aquelas reuniões, mas muitas vezes Deus vai te levar para um cantinho secreto, silencioso, mas de grande presença. É ali que você vai desfrutar. É nesse momento que, em meio a grandes turbulências da vida, você vai sentir paz. Em meio a grandes transformações necessárias, é ali que você vai ser transformado. Eu sempre sou da área missionária, e eu lia e a gente vi muitas coisas, Um certo missionário disse assim: eu vi muito mais milagre debaixo de pé de árvores do que no meio de grandes multidões. Então é muitas vezes isso que acontece. Muitos milagres acontecem quando você está sozinho.
Sozinho no sentido que você não tem visualizado nem tocado, porque nós somos impulsionados por aquilo que é palpável, né? Muitas vezes nós somos impulsionados por aquilo que é palpável, por aquilo que conseguimos tocar. Mas a fé nos diz ao contrário, a fé é totalmente ao contrário, a fé é o significado muitas vezes daquilo que você não vê, daquilo que você não toca, mas você tem convicção, certeza de que verdadeiramente existe. Amém? Vamos dar continuidade. Nós estamos lendo, para aqueles que entraram aqui agora, né? Desculpe. Entraram aqui agora, trechos do nosso livro, Recomeços são difíceis, mas no final é gratidão. Tá? Então vamos ler mais um trecho aqui, caminhando para o fim da história um pouco de Elias e Jeremias, que é o trabalho da questão da solidão, do desânimo, mas fundamentado eles na palavra, é ali que eles encontram, né, a saída. Dizendo assim, há algo de profundamente comovente na maneira como Elias e Jeremias enfrentam não apenas as forças externas, mas principalmente as batalhas internas. Se pensa que ser profeta é só mandar recado ou fazer milagres, está enganado. E aqui eu falo porque já senti essa solidão deles, um vazio quase paradoxal, onde a missão se torna uma companhia pesada e silenciosa. Aquele peso no peito que não se explica com palavras fáceis. Às vezes a sensação de carregar um diálogo que só você ouve, uma voz que fala e não é escutada. Ou pior, que incomoda quem te cerca. Isso cansa e muitas vezes cansa muito, né? É nesse sentido, quanta liderança, quantos, né, homens de Deus que nós temos encontrado hoje cansados, né? Cansados de carregar, né, durante sua longa história, né? E foi semelhante, né, a Elias e Jeremias. Mas o que nós estamos propagando aqui, que no final é gratidão, independente do que nós estamos vivenciando, do que nós estamos passando na atualidade, nós sempre temos, né, uma palavra liberada sobre a nossa vida, de que o final das coisas muitas vezes é melhor do que o início. Continuando aqui um trecho, no entanto, é exatamente nesse barranco escuro da alma que a comunhão com Deus revela seu caráter mais sublime e inesperado. Não falo de encontros grandiosos ou espetáculo, mas daquela presença quase invisível, que se infiltra nas fissuras da dor e acende uma luz reconfortante. Elias, por exemplo, experimentou o silêncio divino no vento soprando suave, algo que à primeira vista parece anticlimático diante das tempestades emocionais, mas é justamente aí que mora o segredo da renovação. No encontro com o sutil, o gesto silencioso de Deus, que não força, não impõe, mas simplesmente acolhe. Essa intimidade é mais profunda que qualquer palavra, mais intensa que 1000 milagres, porque toca a raiz do ser. É nisso que eu digo realmente, é nisso que eu me agarro, né? Nós temos aqui o trecho que nós vamos falar sobre a questão de Jacó também, trazendo até um exemplo. É nesses momentos que eu me agarro, nesse silêncio que muitas vezes fala mais alto do que uma multidão de vozes, né? Oh, Deus maravilhoso!
Não é por acaso que em momentos assim a palavra profética se faz instrumento de cura. Parece contraditório pensar que falar, quando o mundo rejeita a voz, pode ser sustentação, mas a fala, quando verdadeira, quando honesta e cativante, se torna um remédio para o vazio. Uma redoma que protege contra o frio do desânimo. Jeremias não usava a palavra só para denunciar a posteridade ou para anunciar castigo. Ele deixava entrever seu próprio desespero e, ao fazê-lo, encontrava espaço para seus medos, para a dúvida, para o pedido silencioso de compreensão. Não raras vezes, resgatar a palavra era algo íntimo, quase terapêutico, uma chance de fazer a alma respirar. E isso na vida real é tão essencial quanto o ar. No sentido do que, né? Eu não sei como que tem sido a nossa vida, a sua vida, né? Eu sempre falo por mim, mas a palavra de Deus, ela é o fundamento para a nossa história, né? Lá na mensagem está contido tudo o que é necessário para que venhamos ter uma vida e uma vida abundante. E vamos terminando aqui para dizer a seguinte fala: é fascinante observar como na fragilidade dessas vozes tão antigas há uma resistência que não é apenas luta, mas quase uma dança silenciosa entre o estar caído e o levantar. Existe uma espécie de força que não se mostra em grande eloquência, mas em pequenos gestos e palavras carregadas de significado. Gestos que não se registram apenas na história oficial, mas na história viva de fé. Essa resistência silenciosa, tão delicada quanto massiva, é matéria-prima da transformação, tanto para o profeta quanto para aqueles que se deixam tocar pela palavra que brota do mais fundo. Aleluia! Que assim seja. Na minha história, na sua história, na história de muitos, né? Que estão vivenciando momentos onde necessariamente não precisam de muitas coisas, mas só precisam de uma palavra sendo liberada ao seu coração. Essa manhã eu quero dizer para você que você, ainda mais que talvez você tenha passado por uma solidão, teria passado por um desânimo, teria passado por uma tristeza, mas eu quero dizer algo para você, que você nunca esteve sozinho. Foi no mais duro silêncio da sua história, Ele, Deus, esteve lá, juntamente contigo. Foi no mais duro dia da sua vida, que Ele, Deus, esteve juntamente contigo. Muitas vezes silenciosamente, mas muitas vezes de uma presença reconfortante, restabelecendo novamente uma nova história. Se pensarmos no momento histórico e social em que Elise e Jeremias viviam, a solidão dos profetas ganha ainda mais colorido. A rejeição a que estavam submetidos potencializava a sensação de isolamento, mas ao contrário de uma reação de autoaniquilamento, a palavra lhes dava a possibilidade de se reinventar. Mesmo que isso parecesse um milagre contra todas as probabilidades. É notável como a força da palavra os amparava, mesmo nesses intervalos onde o silêncio parecia quase um abandono divino. Será que não acontece o mesmo com a gente às vezes? Quando o vazio enche os dias, a palavra, seja dita ou pensada, funciona como um abrigo inesperado, um pequeno milagre cotidiano. Amém? Quero desejar a você, nessa manhã, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida,
Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua vocação, que Deus abençoe o seu chamado e que Deus continue presente na sua história. Eu desejo ao seu coração nessa manhã que você se agarre à palavra. A palavra, como nós lemos aqui, quando o vazio enche os dias, a palavra, seja dita ou pensada, funciona como um abrigo inesperado, um pequeno milagre cotidiano. É nesses momentos que nós ouvimos uma palavra reconfortante. Somente o fim, eu sempre digo assim, somente o simples fato de Deus ter dito a Moisés, a Josué, eu estou contigo, já é suficiente para a nossa trajetória de vida, saber que nós não estamos sozinhos e principalmente que o Deus amoroso, o Pai, sempre está conosco, seja em todos os momentos de nossa história. Então nós estamos nessa manhã falando com aqueles que estão vivendo o silêncio, com aqueles que estão vivendo muitas vezes a solidão, com aqueles que estão vivendo muitas vezes o desânimo, mas que essa palavra seja liberada ao seu coração. Recomece, porque no final vai ser gratidão. Amém? Que Deus abençoe. Tenha aí uma continuidade de semana abençoada em nome de Jesus.